Fala, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tudo certo? Cara, é um prazer estar aqui no primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo falando diretamente com vocês, eu quero dizer. A gente acabou de postar uma live, né? A gente faz lives regularmente. E a live que a gente postou foi basicamente falando em como começar uma carreira em tecnologia, em tech, chame do que você quiser. Eu decidi trazer esse vídeo, tá? Como uma forma de ser um pouco mais sintetizado, sabe? Porque a live foi 2 horas de duração e ninguém aguenta, né? Quer dizer, ninguém aguenta. Algumas pessoas aguentam ver um vídeo de 2 horas de duração, mas nem todas. Então, eu decidi fazer esse vídeo para poder sintetizar a maioria das coisas que a gente falou lá. E, bom, me apresentando um pouco, tá? Como esse é o nosso primeiro vídeo do canal, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou o Jonathan, muitos me chamam de Carioca. Tenho 23 anos, trabalho na área de desenvolvimento e engenharia de software já fazem aí seus 6, indo para os 7 anos. Trabalho numa empresa internacional hoje, e como desenvolvedor e como engenheiro de software front-end. Eu criei esse canal com o intuito de trazer conhecimento para vocês e aprender junto com vocês a respeito desse ramo incrível que é de TI. Como eu disse, eu tentei sintetizar ao máximo tudo que a gente falou na live, tá? Em pontos, e a gente vai passar por cada um desses pontos. E esses pontos falando sobre, cara, como você pode começar numa carreira em tecnologia, em uma carreira em TI, não só necessariamente em engenharia de software, mas também em outros ramos, em outras áreas de tecnologia, sejam elas ciência de dados, sejam elas segurança de informação e assim por diante. É mais um guia definitivo real para você conseguir saber por onde começar e ter aí o seu caminho, ter aí a sua rota a ser seguida. Demorou? Então, bora aí para o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu posso te dizer é filtre por oportunidades. Mas, um pouquinho antes disso, eu queria te dizer o seguinte: não apavora. Cara, é muito comum você, mediante uma gama tão grande de ramos e profissões em tecnologia que existem hoje no mercado, você se apavorar porque você não sabe por onde começar. Então, esse primeiro ponto vai te ajudar a não apavorar, vai te ajudar a ter uma certa rota e ter um caminho por onde seguir para você descobrir o que você deve fazer, o que você quer fazer, o que mais dá match contigo. Então, o que seria, né, necessariamente filtrar por oportunidade? Bom, a gente tem alguns subpontos dentro desse ponto. E quais seriam eles? Primeiro, para você filtrar por oportunidade, você tem que pegar os empregos, tá? Os ramos da tecnologia que pagam bem, que têm oportunidades o suficiente para você não ficar maluco tentando procurar por emprego durante muitos meses. E o melhor de todos, tá? Que tem uma chance de crescimento, como é que eu posso dizer? Uma previsão de crescimento exponencial nos próximos anos. Por exemplo, digamos que você mora em São Paulo. Em São Paulo, você tem uma gama muito grande de oportunidades de emprego e empregos que pagam bem financeiramente. Então, poxa, como é que eu vou filtrar por oportunidades que pagam bem e que tem muitas, né, que tem uma alta gama de oportunidades no mercado? Não tem como. Por quê? Porque são muitas. Então, o que você pode fazer é, cara, pesquisa por aquelas que estão demonstrando um crescimento exponencial para os próximos anos. Vou te dar um exemplo. Aqui em São Paulo, por exemplo, um ramo, tá, da tecnologia que está crescendo muito e tem prometido muito crescimento é o ramo da inteligência artificial. É um ramo que está crescendo muito e tem, assim, uma previsão muito grande de ser um ótimo ramo em tecnologia que vai crescer nos próximos anos. Mas, tá, isso facilita um pouco caso você more, por exemplo, numa cidade que não é tão grande como São Paulo, mais interior, ou uma cidade, um outro estado e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a última forma que eu falei para vocês para filtrar, né, a oportunidade por crescimento, por previsão de crescimento, cara, ela é a mais assertiva, não tem o que fazer. E pesquisando, tá? Tendo essa pesquisa em mãos, o que é ter essa pesquisa em mãos? Cara, faz uma lista. Faz uma listinha de ramos e profissões, da onde você mora, que você acredita que não só... Lembrando, tá? Não só a questão da oportunidade é importante, né? Mas também a questão do match.
filtra por match também. Filtra por aquilo que você acredite que vai gostar, acredite que você vai se interessar. Então, tendo essa listinha em mãos, você passa para o próximo ponto. Uma coisa muito importante também para se dizer é que se você não vê problema, por exemplo, em mudar de estado, por exemplo, eu era do Rio e vim para São Paulo atrás da minha oportunidade. Então, se você não vê problema em se mudar, a questão da cidade e do estado, elas são literalmente irrelevantes. Então, o que você pega em mãos? Você pega somente os ramos da tecnologia que tem uma previsão de crescimento grande. E aí você vai ter uma lista na sua mão, né? E obviamente, de acordo com aquilo que você acredita que você tem uma predisposição a gostar. Bom, tendo essa lista em mãos, tá? É muito importante, mas muito importante que você faça essa lista, porque com essa lista em mãos, tá? O ponto 1 vai ajudar o ponto 2. Você vai entender para onde eu quero chegar. Filtre por compatibilidade. Lembra que eu falei para vocês, para poder vocês fazerem essa lista, certo? E filtrar não só por oportunidade, mas também por aquilo que você tem uma predisposição, você acredita que tem uma predisposição por gostar? Então, é aí que entra o ponto 2. Filtre por compatibilidade. E o que seria isso? Cara, essa lista que você tá em mãos, ela é de um escopo um pouco maior. Exemplo, em IA, tá? Em inteligência artificial, você não tem apenas um profissional trabalhando ali. Você tem desenvolvedores, você tem cientistas de dados, analista de dados e assim por diante. Então, o que você precisa fazer? Você precisa procurar os caras que trabalham nesses ramos que vocês escolheram. E aí, sabendo os profissionais que trabalham nessa área em si, vocês vão conseguir saber o que vocês, por exemplo, fariam no seu dia a dia. Obviamente que, né, se você procurar a respeito dos profissionais que trabalham nessa área, você vai saber. Então, procure saber o que esses profissionais fazem nessa área. Porque aí você vai ter uma ideia do que você vai fazer no seu dia a dia, e aí você vai saber se, cara, você está disposto a passar por todas as dificuldades, por todas as alegrias que é aquela profissão em si, e isso vai fazer com que você tenha em mente aquilo que possivelmente você vai querer fazer na área de tecnologia. Porque, cara, eu tenho uma frase muito importante que, inclusive, tá? Eu falei na live a respeito disso, eu falei essa frase na live que nós fizemos, e é uma frase que eu utilizo muito, não sei se outros utilizam, mas tô tomando como minha. Cara, geralmente em TI, ou você ama ou você odeia. Então, é muito difícil você pegar uma dificuldade da profissão que você escolheu e colocar aquilo como ódio. Tipo, cara, eu não suporto fazer isso, eu não quero fazer isso. Porque toda profissão tem a sua dificuldade. Mas a questão é, eu, por exemplo, não me vejo trabalhando com banco de dados. Por quê? Porque, mano, eu acho que é algo que eu não conseguiria passar dia a dia trabalhando com isso, tendo as dificuldades que alguém que trabalha com um banco de dados tem dia após dia. Então, saiba o que cada profissão vai fazer, o que cada profissão faz na sua rotina, no seu dia a dia, porque aí você vai ter uma noção de, cara, eu não vou suportar fazer isso todo dia. Ou, cara, eu faria isso todo dia e eu gostaria de fazer isso todo dia. Também, obviamente, sem deixar passar as partes ruins de cada profissão. Toda profissão tem uma parte ruim, aquilo que você não vai gostar de fazer no seu dia a dia. Mas a questão é, você suportaria fazer isso dia a dia? Fazer isso que é difícil todos os dias? Depois que você filtrar, tá, pela compatibilidade, você vai ter uma nova lista, uma sublista, com as profissões que possivelmente vão dar match com aquilo que você quer para a tua carreira. Tendo essa lista em mãos, a sublista, né, do ponto 2, que a gente acabou de falar, o que eu posso falar para você é, mete a cara, mané. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Cara, eu percebo muita gente que quer começar em tecnologia, quer começar em TI, mas tem medo. Ou tem preguiça de começar a fazer, de começar a botar a cara a bater. Como botar a cara a bater? O que significa colocar a cara a bater? Cara, é muito simples. Compre cursos, corra atrás, vai fazer uma faculdade, compre cursos online, veja aulas online grátis, tem muita aula online grátis hoje, curso em vídeo que o bem diga. Meu Deus do céu, eu sou basicamente formado em curso em vídeo. Guanabara, dá um alô pro Guanabara, é isso, tamo junto. Porque, cara, é isso, você botar a mão, você botar a mão pra poder fazer a parada. Principalmente tecnologia, deixa eu falar uma coisa pra vocês, principalmente em tecnologia, a perfeição só vai vir através da prática. Em quase 100% dos casos, a perfeição só vai vir através da prática. Então, pratica, tá? E eu falo pra você assim, estuda muito, mas
Também, em paralelo a isso, você precisa praticar. Praticar e praticar muito. Coloca os teus trabalhos nos teus portfólios da vida, no GitHub da vida. Se você for um cientista de dados, usa o GitHub também, cara. Coloca o seu trabalho em algum lugar. Nem que você seja iniciante, não interessa. Você não tem que ter medo de fazer aquilo que você não sabe fazer ainda. Porque você só vai saber fazer se você tentar fazer. Porque em tecnologia, e eu acredito que em muitos outros ramos também, você só vai conseguir a perfeição através da prática. Então, não tenha medo. Bota a cara, mané. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que os novatos na nossa comunidade de tecnologia, eles são sempre bem-vindos. Obviamente que, deixando de lado os caras chatos que não são tão assim convidativos e simpáticos, a maioria de nós quer pessoas novas para poder mostrar o que a gente aprendeu, pessoas novas para poder dividir o trabalho árduo que é ser um profissional de tecnologia. Então, coloca a cara. E depois que você colocar a cara, depois que você tiver feito curso, depois que você tiver feito aula, se matriculado por uma faculdade, você vai entender o próximo passo. Pera. Vamos lá. Eu tenho uma coisa pra falar no meio do vídeo. Se você escolheu, ou se você tem em mente e o desejo de continuar com engenharia de software, ser um desenvolvedor, um programador, chame do que você quiser, fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar uma ferramenta incrível e que pode te ajudar muito a saber o que estudar, como estudar, onde estudar e principalmente, até dei uma travada aqui, e principalmente quando estudar. Beleza? Fica até o final do vídeo e bora pro quarto ponto? Passo? Sei lá. Eu tô perdido já mudei de nome 300 milhões de vezes. É isso aí, próximo ponto / passo. Bom, quarto, mas não menos importante, seja um Daniel San. O que você tá falando, mano? Tá viajando? Calma, relaxa. Confia, presta atenção. Pra aqueles que são os caras que gostam de cinema e tal, não sei se vocês se recordam daquele filme Karate Kid, onde a gente tem o Daniel San e o Mr. Miyagi sendo o mestre dele, ensinando ele e mostrando pra ele o caminho. Cara, o que é ser um Daniel San? Sempre seja um aluno, sempre seja alguém que necessita de outro também. Tá? Não só de você mesmo, obviamente que você tem que procurar, você tem que procurar conhecimento, mas não deixe que só você sozinho procure conhecimento, dependa de outros, você precisa de um tutor, cara, você precisa de um sênior para falar para você onde você tem que ir, como você tem que ir, como você tem que fazer e seja humilde para dizer, eu não sei fazer, me ensina, eu não sei fazer, me ajuda. Tenha alguém como referência. Você precisa de alguém como referência. E eu vou dizer para você algo que eu passei pela minha carreira. Eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei se eu não tivesse tido alguém como referência. Se eu não tivesse tido alguém para falar, cara, vai por aqui e não por ali. Se eu não tivesse alguém para poder me mostrar como fazer. Isso é de suma importância. Isso é, cara, basicamente todos os pontos em um. Você precisa de alguém para poder te guiar. Não trabalhe sozinho. A gente tem uma comunidade imensa de pessoas que podem te ajudar. Você possivelmente vai trabalhar em um lugar que tem alguém que pode te ajudar. Cara, chegue em alguém que tá na sua rotina, no seu dia a dia e que sabe mais que você sabe que sabe mais que você e chega pra ela e fala, cara, me ajuda. Eu acho muito maneiro isso que tu faz. Me ajuda. Isso é muito importante mesmo. Pode até parecer bobo, mas é de suma importância. É simplesmente um dos pontos mais importantes de todos esses que eu falei pra você. Bom, esses são os passos que eu tenho pra vocês. Passos / pontos, chama do que você quiser. São 4 passos / pontos, muito simples, muito tranquilos de fazer. O que eu posso te garantir, cara, se você fizer esses 4 passos, se você fizer tudo direitinho de acordo com o que eu falei, eu tenho certeza que algum resultado você vai ter. Pelo menos alguma coisa você vai ter. Nem que seja um projeto sequer, que você coloque ali no seu portfólio. Mas algum resultado você vai ter. Eu tenho total, absoluta certeza de que você vai ter. Para aqueles que ficaram até aqui, eu vou mostrar a ferramenta para vocês agora. Se liga, rapaziada. É basicamente essa aqui a ferramenta que eu tava falando com vocês. Eu vou deixar na descrição aí o link, tá bom? Para vocês acessarem. Mas trazendo um pouco para o português, tá? Isso aqui, o Roadmaps, significa basicamente o caminho do desenvolvedor. Nós temos aqui algumas categorias, alguns cargos
que alguém de tecnologia pode ter, e também temos algumas skills voltadas para a tecnologia também. Mas vamos trazer basicamente para o mundo real isso aqui. Digamos que você quer ser um front-end, um desenvolvedor front-end. Clicando aqui, você vai ter todos os conhecimentos que você precisa ter em ordem para ser um bom front-end. E clicando, né, em qualquer uma dessas caixas aqui, ele vai te dar uma visão geral do que seria esse conhecimento e alguns links que, se você quiser descobrir um pouco mais a fundo o que seria isso em questão, você vai conseguir através desses links. Então, cara, digamos que você queira ser um front-end, um desenvolvedor front-end. Cara, você precisa saber da internet de uma forma geral, ter uma visão geral da internet, e logo após você vai conseguir estudar a respeito de HTML, CSS, JavaScript, e ele vai te dar os links, cara, de tudo que você precisa saber, onde você precisa saber, tudo muito esmiuçado, entendeu? Fora isso, nós também temos as legendas aqui, né, dizendo que os roxos, né, são recomendação pessoal, os verdes são, tipo assim, uma opção alternativa, e os cinzas, tá bom? São basicamente que não são... Você pode aprender a qualquer momento. Então, cara, aqui você vai ter basicamente tudo que você precisa saber para ser um bom front-end. Lembrando, tá? Isso aqui foi feito por um desenvolvedor, não só um desenvolvedor, mas alguns desenvolvedores fizeram isso aqui, e eu super concordo com toda a opinião deles que eles colocaram aqui. Eles, cara, fizeram um trabalho magnífico, né? E galera, tá em inglês, mas cara, nada como um Google Tradutor, cara. Não é difícil, entendeu? Você saber a respeito disso aqui. Você tem o Google Tradutor ao teu lado e seja feliz, beleza? Bom, tendo essa ferramenta em mãos, aqueles que, né, estão aí com o desejo de seguir com engenharia de software, aqueles caras que gostam de desenvolver e que acham maneiro desenvolver, tem esse match, né, essa vontade de desenvolver, tá aí essa ferramenta. Cara, ela é sensacional. Os passos de lá são basicamente 99,9% assertivos de como você tem que... o que você tem que estudar, quando você tem que estudar, a rota perfeita do que você tem que estudar para poder ser um bom profissional na área que tu escolher. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal e desenvolva sempre. Desenvolva melhor.